Vocês dois são antigos, né? Uai, sou eu mesmo, né? Opa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? E aí, compadre?
o sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Boa noite, né? Boa noite. Bom dia. Uma noite fria. Nós estamos aqui para o nosso retiro mensal. Alguns vêm pela primeira vez, me perguntaram como é o recolhimento. O recolhimento é um retiro do mês. Durante o mês, a gente reserva um dia, um momento de mais intimidade, de silêncio, de recolhimento, né? Interior e exterior. Por isso, sempre num lugar diferente, para a gente fazer a experiência do retiro, né? Como Jesus fazia tantas vezes e ensinou os discípulos também a fazer. Então, na nossa vida turbulenta, no dia a dia, a gente precisa de momentos assim. Não só aqui, uma vez por mês, mas todo dia, né? Podemos um breve momento de recolhimento interior, diário, é necessário para pôr ordem no nosso interior, na nossa vida espiritual. Esse mês, escolhi como tema Santa Missa, raiz e centro e raiz na vida interior. Primeiro porque vocês estavam estudando sobre a Santa Missa, né? Tiveram aí algumas aulas, né? Conferências sobre a Santa Missa na formação. Depois, porque amanhã é dia de Corpus Christi, né? É dia de Corpus Christi, então a gente está todo nesse clima especial de contemplar, de adorar, né? E de viver a Eucaristia. Mas para a gente poder hoje no recolhimento olhar para a Eucaristia com um olhar espiritual. Hoje não vamos olhar com um olhar de teologia, de doutrina, né? De catequese, como vocês estavam vendo na formação, mas olhar a Eucaristia com esse olhar espiritual, né? Entender a força e a necessidade dela, né? Para a nossa vida cristã. Então a gente poderia começar esse nosso tempo de oração colocando-nos no meio de um período bem intenso na vida de nosso Senhor. Pensar num período bem intenso. Pensem comigo, né? Jesus está percorrendo diferentes regiões da Terra Santa, da Palestina, pregando o Evangelho, curando, ensinando e também sendo, muitas vezes, contestado, né, por aqueles que não o compreendem e talvez não estejam totalmente abertos. Muitos acolhiam o Senhor, mas tantos outros rejeitaram. E São Lucas nos diz, no capítulo 10 do seu Evangelho, que um doutor da lei levantou-se para pô-lo à prova, dizendo: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor lhe responde: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Assim, a resposta de nosso Senhor é muito completa em todos os sentidos. A vida eterna, ela é uma questão de amor total ao próximo. O Senhor resumiu toda a lei no amor, né? A vida eterna é isso. É uma questão de amor total ao próximo, né? Amor total ao outro. Mas este homem particular, esse mestre da lei que questionou Jesus, esse doutor da lei, ele desafia a Jesus, né? Ele desafiou Jesus, não fica satisfeito com a resposta do Senhor. E talvez isso lhe pareça exigente demais, não sei, mas seja como for, né? São Lucas nos diz que, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo?
E aí então o Senhor, né, como um bom mestre, aproveita da pergunta, né, para dar um bom ensinamento para aquele homem, mas também para os outros discípulos e para nós que também conhecemos esta parábola, né? Nos deu a parábola do bom samaritano, muito conhecida por nós, mas que vale a pena a gente ouvir novamente, né? Jesus respondeu a ele: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, espancaram e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso um sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita, chegando àquele lugar, o vendo, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou onde ele se encontrava e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele, tratou-lhe as feridas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o sobre a sua própria montaria, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos ladrões? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Esta bela, né, e poderosa parábola do bom samaritano, quantas vezes nós já ouvimos ela? Quantas vezes já estudamos, já lemos, ou já ouvimos ela numa pregação, numa homilia, numa missa, né? E às vezes o que foca-se muito na pregação, na homilia desse evangelho é a respeito daqueles que evitaram o pobre, o homem, né, que foi deixado ali espancado, quase meio morto. E às vezes fica esse olhar para aqueles homens que desprezaram. Por que o sacerdote e o levita desprezaram o homem? Né? Porque eram ferrenhos à lei. O levita, porque não podia tocar em sangue de ninguém. Se tocar no sangue de uma pessoa, vai ficar impuro. Provavelmente estavam indo para o templo, não queriam perder a oportunidade de entrar no templo para fazer suas orações e ficar impuro. O sacerdote muito menos, né? Não poderia ficar impuro. Sabemos que todas essas leis não eram leis divinas, né? mas prescrições que eles mesmos criaram, né? Leis de pureza, tantas, diversas, que Jesus até abominava, né? As abominava, né? E os criticava por isso, né? Enfim, mas importante a gente ter um outro olhar, né? Não é problema deles, né? Eles olham para aquele homem e não é problema nosso isso aí. Por isso eles passam por outro lado e seguem na estrada, né? Mas então aparece um samaritano. O samaritano não estava preso à lei judaica. Aliás, eram odiados os samaritanos pelos judeus, né? Nem eram amigos. O samaritano, ele se envolve completamente naquela situação, né? Diz que poucas vezes os evangelistas escrevem que Jesus teve compaixão, né? A palavra, na sua raiz, né, grega, ela quer dizer uma dor das entranhas, assim, uma dor mais profunda. A palavra aqui traduzimos por compaixão, né? E só 2 vezes, se não me engano, 2 vezes só no Evangelho de Marcos, né? Usa esse termo, né? Dizendo que Jesus teve compaixão, que é quando Jesus viu a viúva de Naim sepultar o seu único filho. Jesus sentiu compaixão dela e foi e trouxe a vida ao filho, né? Muito bonito, porque uma mulher viúva, naquele contexto judaico, sem filho, o único filho que ela tinha estava morto, ela estava indo sepultar, sua vida seria um desastre, né? Então, Jesus teve compaixão dela. E aqui Jesus coloca que esse samaritano também teve compaixão. Contemple, vamos contemplar essa cena do samaritano encontrando com aquele homem ferido, espancado, quase morto, né? Vamos ver, veja o Senhor, veja o samaritano tratando as feridas do homem, derramando óleo e vinho para aliviar as dores ali, para cortar algum sangramento, colocando sobre a sua própria montaria, depois levando até uma hospedaria, cuida dele, né? Cuida dele ainda, ficou ali,
Quer dizer, ele não estava preocupado com seus compromissos depois, que tinha que realizar, né, como o levita e como o sacerdote. Né? Cuidam. Passou ali uma noite com ele, cuidando dele. No dia seguinte, pagou, né, por todo esse cuidado, pagou o hotel, pagou a hospedaria, né, e ainda pediu que cuidassem dele e que pagaria na volta, se fosse necessário ainda. Então, naturalmente, muitas vezes nós vemos no bom samaritano um exemplo daquilo que nós somos chamados a ser. De fato, temos que ver mesmo. Né? Bons samaritanos uns para os outros. É isso que Jesus nos ensina. Especialmente para aqueles que estão mais necessitados, né? Seja espiritualmente, seja materialmente. Né? Isso é ser bom samaritano. É ter compaixão, não é ter dó, não é ter pena. Né? A gente não pode ter esse sentimento. Né? Compaixão porque somos irmãos, né? Irmãos de todos. E de 100 almas, como nos ensina nosso Padre, a 100 nos importa. Não existe uma alma neste mundo que seja desprezível por nós, ou que podemos desprezar. Temos que amar a todos, todas as almas, dos homens e mulheres. Né? E de fato, o Papa Francisco, né, ele escreveu a sua última encíclica, a Fratelli Tutti, né, sobre a fraternidade dos homens, dos irmãos. E ele fala nessa encíclica muito, né, dessa imagem do bom samaritano. Ele usou muito, né, praticamente quase toda ela cita assim, né, muitas vezes o bom samaritano. Né? O bom samaritano é o cristão que procura viver a sua vocação. Né? A frase que está nessa encíclica. Né? O bom samaritano é o cristão que procura viver a sua vocação. A vocação cristã. Então, ser cristão, vivendo bem a sua vocação, é ser um bom samaritano. Mas também, em última análise, é claro, a gente tem que olhar para o bom samaritano do Evangelho também pensando que é o Senhor. O Senhor é o bom samaritano, que veio resgatar cada um de nós, toda a raça humana, como nosso Redentor, né, como nosso Salvador, quer dizer, que se compadeceu, né, da miséria humana e veio. Né. Ele é aquele que também faixa as nossas feridas, que derrama óleo sobre elas para acalmá-las, para aliviar a dor, para curar, para purificar. Temos que olhar para Jesus, nosso Senhor, como esse bom samaritano. E ele é aquele que paga sem limites pela nossa cura e pela nossa salvação. Sem limites, doou toda a sua vida. Né? Ele é o verdadeiro bom samaritano. Com B maiúsculo, né? Porque bom samaritano, ele veio para nos salvar. E aí, a gente precisa então, olhando para Jesus como bom samaritano, bem entender que a igreja é o lugar dessa cura, é o lugar dessa salvação. Então é por isso que o Papa Francisco também, ele falava muitas vezes isso na Fratelli Tutti, mas em outros momentos, né, que ele usou esse termo, talvez pela primeira vez, não sei se alguém já tinha usado essa expressão, de chamar a igreja, de comparar a igreja com um hospital de campanha. Né? Hospital de campanha em um campo de batalha. Faz muito sentido mesmo pensar na igreja assim. Né? Se a gente olha para o mundo, uma grande guerra, uma grande batalha, e nós, no exército, que batalhamos e que nessa batalha muitas vezes nos ferimos, caímos, somos feridos. Então, a igreja, Jesus deixou a igreja então, como esse hospital de campanha, né? Esse lugar de cura, esse lugar de salvação. E nós necessitamos profundamente de salvação e de cura. Todos nós, na nossa vida, necessitamos hoje e sempre de salvação e de cura. E isso é algo que nós não podemos proporcionar a nós mesmos. Né? Muito interessante isso. Talvez com dor de cabeça, toma um remédio, curou minha dor de cabeça, né? Tem vários médicos aqui, né? Então, no seu ofício, na sua profissão, né? Curam muitos doentes, né? Pela ciência, pela medicina, pelos medicamentos, né? Mas tem um tipo de cura
nós não podemos fazer por nós mesmos. Nós dependemos. Vem de fora. E é aqui, então, na igreja, só na igreja, que a gente vai encontrar essa cura, essa salvação. Então, há uma batalha em andamento. A gente tem clareza disso, né? Nós vivemos uma batalha, somos a igreja militante. E a vida é complexa, a vida é confusa, nem tudo é tranquilo. Né? Às vezes aparecem algumas circunstâncias, situações na nossa vida que nos desinstalam, nos abalam. Né? É a vida humana acontecendo, nada de extraordinário, nada demais. É a vida humana acontecendo no seu ordinário. Há dentro de nós uma oposição, né? E fora de nós também. Há uma batalha acontecendo, né? O tempo todo. E no meio dessa batalha, temos que lembrar sempre que está Cristo, o bom samaritano, nos curando, nos salvando, levantando-nos, né, por meio desse hospital de campanha que é a sua igreja, sua presença entre nós. Então, nós não estamos sozinhos nessa guerra. Nós temos Cristo, que é o bom samaritano, e temos a igreja como esse hospital que vai nos acompanhando na nossa vida. O Senhor é o bom samaritano. Na parábola, e nessa parábola do bom samaritano, a gente pode ver, aqui que eu queria chegar, né? Podemos ver a Santa Missa. Podemos interpretar ou compreender na parábola do samaritano, a Santa Missa. Porque se a parábola do bom samaritano trata de obra de salvação, né? Cuidado, de cura, de salvação, né? E em última análise ela trata disso, né? Então fala também da humanidade necessitada e ferida, sendo restaurada amorosamente por Cristo, através da sua entrega de si mesmo. Então, é o que Cristo faz em cada Santa Missa, restaurar-nos, curar-nos, é o sacramento da cura, a Eucaristia. E é por isso que essa é precisamente a missão da própria igreja, né? A vida da própria igreja. Por isso, já entender a missa como um centro, né? O centro da vida da igreja. Acho que eu ia falar isso no início, eu acabei esquecendo, né? Falando um pouquinho do tema, mas vou falar agora. Essa expressão, né? A Santa Missa como centro e raiz da vida interior, isso foi o nosso padre que pensou isso, né? E pregava muito sobre isso, né? Um tema pregado constantemente. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é um princípio da vida da obra, né? A Santa Missa é o centro e a raiz da vida interior. É o centro em todos os sentidos, né? Boa noite. É o centro porque ela está no meio de tudo, né? Ela atrai tudo para si. É o centro, São José Maria entendia como centro, porque era o centro da vida, no sentido da vida ordinária também. Então, a vida, ele organizava a vida e o seu dia como antes da missa e depois da missa, né? Então, antes da missa era uma preparação para a missa, independente do que estivesse fazendo, nos seus oferecimentos, São José Maria estava pensando na missa que ia celebrar, né? E depois da missa, a ação de graças, né? E preparação para a missa próxima também. Então, ele vivia assim no dia dele. E ensinava que a gente também tinha que ter isso, nosso coração na missa, né? Por isso o centro. E raiz, a gente sabe a importância da raiz numa árvore, né? Ela leva todo o nutriente, ela dá vida, né? Então, arrancar uma árvore pela raiz, uma planta, morre, né? Ela morre. Então, no sentido do cristão, que tem a sua raiz na Santa Missa, né? Sem ela, nós não temos vigor, nós não temos santidade, nós não temos nada. A importância da Santa Missa. Mas por que eu quis falar desse tema, assim, trazer essa expressão? Porque depois da igreja mesmo, né, no Concílio Vaticano II, vai, na Sacrosanto Concílio, vai colocar essa mesma expressão de uma forma diferente, né? Vai dizer que a missa, ela é fonte e ápice da vida cristã. Então, basicamente é a mesma coisa, né? Fonte e ápice, né?
Fonte ápice. Fonte no sentido de que tudo deve levar para a Santa Missa. Toda a nossa vida espiritual, todas as pastorais, todos os movimentos, tudo deve levar ao amor à Santa Missa. Por isso, né, o ápice, né? E, claro, e fonte, né? Fonte da vida, né? Vinde a mim, quem tem sede, quem beber desta água não terá mais sede, nesse sentido, né? A fonte que jorra do coração de Cristo, de sangue e água. Então, a igreja depois, né, se inspirou não só nesse aspecto, mas em tantos outros da obra e de São José Maria, do testamento do nosso Padre, né, que no Concílio Vaticano II aparece, assim, tantas expressões, assim, que quem já conhecia São José Maria ou a obra falava, nossa, já conheço isso, né? Nosso Padre já falava disso, e é muito bonito ver isso, né? Então, vamos pensar, né, assim, tanto tempo antes ali do concílio, São José Maria já tinha recebido essas iluminações de Deus, né, daquilo que a igreja depois colocou para nós nas constituições. Então é isso, né? Essa é a missão da igreja. Isso acontece em cada celebração da Eucaristia. Em cada missa, essa obra salvadora e curadora de Cristo torna-se presente e eficaz no nosso mundo. Isso é a missa. Assim pode-se dizer, em certo sentido, que a missa é a ação do bom samaritano aqui e agora para todos nós. E é por isso que todos precisamos tão profundamente da missa. Às vezes tem pessoas que dizem assim, não tenho vontade de ir à missa. É verdade. As nossas emoções, né, às vezes podem não estar muito em sintonia, né? Então, podemos não sentir vontade de ir à missa, mas não podemos negar. Não, nós necessitamos absolutamente da missa, todos nós. O Zé Maria falava, né, uma vez, tem um videozinho, uma tertúlia, uma moça pergunta para ele, Padre, tantas vezes não tenho vontade de rezar, não tenho vontade de ir para a missa, né? Ele dá risada e fala, minha filha, nem eu tenho, né? Você pensa que eu também tenho? Todo dia vontade de rezar, todo dia vontade, quer dizer, no sentido de disposição, né? Não, mas nós não fazemos as coisas tão somente pela vontade, mas pelo dever, né? Pelo dever, pela necessidade. Opa, eu não estou com vontade de trabalhar, mas preciso ir, tenho minhas contas para pagar, tenho minha família para sustentar, vou me esforçar, meu dever me faz ir. A mesma coisa com a nossa vida espiritual, né? Temos coisas que nós precisamos realizar e buscar, porque nós necessitamos absolutamente. E mesmo sem vontade, a gente precisa se esforçar. E aliás, nesse videozinho, São José Maria fala assim que, minha filha, o dia que você vai numa missa sem vontade, que você chega ali na porta, oferece aquela missa, pode falar para Jesus, tem que ser sincero, o Senhor quer sinceridade no coração. Fala para ele, Jesus, estou aqui sem vontade, minha vontade já está em casa, mas eu estou aqui. Então, eu ofereço essa missa, né? Aquela missa foi também uma mortificação para você. Você mortificou a preguiça, mortificou o comodismo, né? A vontade de ficar em casa, de fazer outra coisa. Você se venceu a si mesmo. Então, aquela missa vai ser mais frutuosa para você do que uma missa que você vai com muita vontade mesmo, né? Que vai muito bem disposto. Porque você se venceu o seu egoísmo, venceu-se a si mesmo. E não é isso que Jesus nos pede, né? Para seguir Ele. Quem quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo, vence a si mesmo, né? Toma a sua cruz e me siga. Então, é necessário vencer-se para cumprir aquilo que nós sabemos que é necessário. E a missa, é a única coisa necessária. A presença salvadora e curadora de Jesus, o bom samaritano. Eu suponho, né, que, diferentemente do bom samaritano da parábola, não se trata apenas de nosso Senhor nos dar alguma coisa ou fazer alguma coisa por nós, como o bom samaritano fez na parábola, né? Como fez alguma coisa, ajudou, tirou o seu dinheiro, ofereceu o seu tempo para cuidar do homem ferido. Não, mas na missa é muito mais do que isso,
Porque nosso Senhor, ele se dá a si mesmo. Ele se entrega a nós, a sua própria pessoa. É uma entrega, é uma doação muito maior do que do bom samaritano da parábola. Né? E de fato, nesse sentido, a missa ela é a definição do amor verdadeiro e puro. Queremos encontrar-nos com o amor, vamos à missa. Vamos à missa. É a definição do amor verdadeiro e puro. São João, na sua primeira carta, ele que observou, né, tão bem o Senhor, conheceu tão bem o Senhor, porque era o discípulo amado, que ele estava tão perto, né, do Senhor, tão próximo do nosso Senhor. Ele fala muito sobre a natureza do amor, né? E ele diz: nisto conhecemos o amor, ele deu a vida por nós. Qual é a prova do amor? Jesus já tinha falado isso, Jesus mesmo tinha falado isso, né? A maior prova de amor é o amigo que dá a vida pelo seu amigo, né? O amigo que dá a vida pelo seu amigo. Então, São João lembrou disso, né? Nunca esqueceu desse ensinamento de Nosso Senhor. Você escreve na sua carta, né? Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós. Por isso que conhecemos o amor. Né? O amor, ele é uma iniciativa divina. É nossa. Deus nos ama primeiro. Antes mesmo de merecermos tudo que Jesus realizou em nosso favor. Né? Quando éramos ainda pecadores, né? Nos lembra São Paulo, ele morreu por nós, deu a vida por nós. Então nisso consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Missa é contemplar esse amor que expia, né? Que expia os nossos pecados, né? Que apaga, né? O que significa expiação? Significa uma oferta, um sofrimento, né? Vicário, um sofrimento suportado no lugar de outra pessoa ou de outras pessoas. Isso é expiação. Né? Sofrer no lugar de alguém, né? Assumir a culpa de alguém, morrer no lugar de alguém. E é isso que o Supremo Bom Samaritano faz. Né? Faz Jesus. É por isso, então, que a missa é o acontecimento mais poderoso que ocorre no mundo todos os dias. Ela é este sacrifício salvador do nosso Senhor. São Padre Pio dizia, né, depois que Jesus instituiu a missa, né, realizou o seu sacrifício, desde lá o mundo pode viver sem um dia, sem o sol, a luz do sol. Pode sobreviver até. Mas não sobrevive sem a missa. A missa é o sol da igreja, é o sol. Se um dia todos os padres fizessem uma greve, hoje ninguém no mundo vai rezar missa. Não vai ter nenhuma missa no mundo. Né? O mundo acaba. É isso que o Padre Pio fala. Acaba o mundo. Né? Quer dizer, a potência, o poder de uma Santa Missa é invisível aos nossos olhos, mas é grandiosa. Grandiosa. Então vamos pedir ao Senhor, nesse nosso recolhimento, que Ele nos ajude a ter um grande amor pela missa. Acima de tudo, nos ajuda a compreender que eu preciso da missa. Eu preciso da missa. E eu falo como São José Maria. Tem dia, também não tenho vontade de ir para a missa não, né? No domingo, quando eu era moleque, assim, eu ia na missa no sábado, porque eu gostava de acordar no domingo para assistir, como era aquele programa que tinha, TV Rural, não sei o que era, né? Minha mãe falava, como é que bobo, né? Acorda... Ficava dormindo, acordava cedo para assistir Grandes Empresas, Pequenos Negócios e aquele programa rural, né? Enfim, agora não dá para assistir mais, né? Agora nem sei se tem esses programas ainda, quase não assisto TV. Enfim, mas às vezes eu acordo de manhã assim, meio indisposto. Eu faço como Jesus, assim, como São José Maria. Chego na porta e Senhor, eu estou aqui. Minha vontade não é estar aqui não, mas vou oferecer o santo sacrifício, né, porque a gente precisa. E depois que eu entro, tão bom, é só uma tentação na verdade, é a tentação para a gente se acomodar, o diabo tenta mesmo, ele não quer que a gente vá na missa. Então, tenta, mas depois que começa a missa, ele vai embora. E é tão bom estar ali. Né? Então,
Vamos pedir ao Senhor que nos faça ter esse grande amor pela missa, compreender que nós precisamos da missa e que é somente na Eucaristia, né, no corpo de Cristo entregue por nós, no seu sangue derramado por nós, no sofrimento, né, que ele passou, porque o sacrifício ali é renovado, né, mas também no seu corpo ressuscitado, porque Jesus está vivo na Eucaristia. É só ali que nós vamos encontrar as respostas, né, para as verdadeiras necessidades que nós temos. Todas as respostas nós encontramos ali. Somente ali a solução para todas as nossas perplexidades e problemas. Né? Ali. Somente ali está o sentido último também da nossa vida. Nosso Senhor, na Eucaristia, nos faz crescer na fé. Então, ali também alimenta a nossa esperança. Somente ali, né, está o Supremo Bom Samaritano, doando a vida, sacrificando para curar nossas feridas. Né? Um grande teólogo alemão, chamado Karl Adam, né, ele escreveu assim: no sacrifício da missa, não somos apenas recordados do sacrifício da cruz de forma simbólica. Pelo contrário, o sacrifício do Calvário possui uma grande realidade supratemporal. Ele entra no presente imediato. Espaço e tempo são abolidos. Na missa tem espaço e tempo. Né? A gente está ali, né, diante do mesmo Jesus que morreu na cruz, está ali presente. É o mesmo sacrifício. Toda a Assembleia se une à santa vontade sacrificial e por meio de Jesus, presente diante dela, consagra-se ao Pai Celeste como uma oblação viva. Então, o sacrifício aconteceu? Já morreu, já doou sua vida, já ressuscitou, mas a graça do sacrifício de Cristo, ele é aplicado às nossas almas e na nossa vida na missa. É assim que Cristo quis, para perpetuar, né, sua graça entre nós. Então, nós que não estivemos lá, nós que não conhecemos Jesus pessoalmente, não vimos Jesus crucificado, não o adoramos, né, não fizemos a experiência da sua ressurreição, nós vivemos e somos agraciados com a mesma graça de quem esteve lá e viveu tudo isso. Né? A mesma graça que João, que teve o tempo todo ao lado do Senhor, até o fim. E em cada Santa Missa, nós temos a mesma graça. A mesma graça aplicada na alma de João pela sua fidelidade e pelo sacrifício de Cristo é aplicada a cada um de nós em cada missa que nós participamos. Mesmo Jesus que morre na cruz está ali presente. Podemos esquecer disso. Então esse mesmo teólogo ele diz assim: a Santa Missa é uma experiência tremendamente real. É a experiência da realidade do Gólgota. É uma corrente de tristeza e penitência, de amor e devoção, de heroísmo e espírito de sacrifício, flui do altar e atravessa a Assembleia orante. Isso que é tão importante. Uma liturgia, né, bem celebrada, cantos bem executados, né, que nos leve a contemplar isso, né, a sentir isso e viver isso de verdade. Né. Por isso que tem coisas que não convêm dentro da missa, porque a missa é o Calvário. Né. A missa não é o banquete. Né. Tem muitos que entendem mal. Eles pensam, a missa é a última ceia. Os evangélicos pensam nisso, né? Os protestantes, a missa é uma recordação da última ceia. Para nós não é recordação da última ceia. É o sacrifício de Cristo. Até porque Jesus celebrou a última ceia para antecipar o seu sacrifício, para tornar de modo sacramental presente o seu sacrifício. Tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Né? Que é entregue por vós. Ele está falando daquele momento ali. Está falando do momento da cruz, da sua paixão. Daqui a pouco ele vai ser entregue, vai ser traído. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Jesus não está falando daquele banquete ali. Aquele banquete é festa, não está derramando sangue de ninguém está furando Jesus ali, ninguém está matando Jesus. Vai acontecer daqui a pouco, algumas horas isso. Então Jesus está falando da cruz, está falando do sacrifício, da sua entrega.
a missa, quando nós vamos à missa, nós não estamos indo para a última ceia, para a Santa Ceia. Estamos indo para o sacrifício de Jesus, para a cruz, para o Calvário. A gente precisa ter essa compreensão. E existe dentro do meio católico pessoas que não entendem isso ainda. Caiu nessa ideia, ainda vê a missa como um banquete. Não é banquete, mas é o sacrifício de Cristo. Claro que nos alimenta. Depois da oferta do sacrifício, nós nos alimentamos do corpo dele. Aliás, a consumação do sacrifício se dá na comunhão. Isso remontando aos sacrifícios antigos, lá, quando Deus ordenou a Moisés como que deveria ser a primeira Páscoa, e a última Páscoa no Egito, e a primeira deles e última ali, a refeição deles no Egito antes da libertação. Eles, lá na lei, está claro, no Levítico, que tem que comer todo o sacrifício, tem que consumir todo. Matem e convidem pessoas suficientes para que dê conta de comer todo o sacrifício. Fazia parte da consumação da Páscoa judaica, comer todo o sacrifício. Bonito, que Jesus vai fazer o mesmo, tomar e comer, tem que comer. O sacrifício, ele se consuma na comunhão, especialmente do sacerdote, que está ali na pessoa de toda a igreja, na pessoa de Cristo e da toda a igreja. Por isso que, quando termina o sacerdote comum, é a hora que cada um vai ou sentar ou vai na fila da comunhão. E se consumou o sacrifício. Então, se o sacerdote tem um infarto bem ali naquela hora, antes de comungar, o sacrifício foi realizado, mas não foi consumado. Não foi consumado, como no casamento, Em casamento tem que consumar no casamento, Realizou o sacramento, tem que consumar. Mesma coisa a missa. O sacerdote que não comungou, não consumou o sacrifício. Enfim, mas Jesus está ali do mesmo modo. Então, isso é bonito, tomar e comer. Teve umas polêmicas esses dias aí, teve um bispo aí falando que Jesus ficou na Eucaristia não para ser adorado, mas para ser consumido, É certo, está errado, Não só, na verdade, Não só. Claro, de fato, a Eucaristia é nosso alimento, tomar e comer. Recolha tudo para que não se perca nada. Mas também na Eucaristia está nosso Deus, então podemos adorá-lo, sem dúvida nenhuma, como Deus, que é Jesus. Então, esse mistério a gente precisa ter sempre diante dos nossos olhos. Nós estamos diante dessa realidade que deve nos encher de tristeza, de penitência, de amor, de devoção, mas também de alegria, porque o Senhor está vivo e nos dá essa graça imerecida por nós. Então, essas não são meras palavras. De fato, a missa ela não é um simples rito simbólico. A missa torna presente a obra da nossa salvação de maneira sacramental e real. E torna presente este amor da entrega de Jesus. Este amor que nos redime, que nos restitui a nossa integridade. E é tão belo, tão impressionante, nós contemplarmos a realidade desse sofrimento expiatório, vicário de Cristo. O profeta Isaías já falava disso, já falou desse servo sofredor, que faria isso por nós. E que vale muito a pena a gente meditar. Os textos do profeta Isaías sobre o servo sofredor, que a igreja medita especialmente em relação à paixão de Jesus. Nós lemos no Antigo Testamento com o óculos do Novo. Então, a gente entende que o servo que Isaías falava e que os judeus não sabiam quem era, os judeus se questionavam, ele está falando de quem? Ele está falando de si mesmo? Ele está falando de quem? Nós entendemos de quem que ele estava falando. Fala daquele servo que entrega a sua vida pelos outros, que não abre a boca, como um cordeiro vai ser levado ao matadouro. Depois vai falar, todo escarnecido, todo cheio de feridas. As pessoas viravam o rosto, porque não tinha aparência humana, tão chagado, tão ferido.
A gente ouve esse texto na sexta-feira da paixão. É tão bonito, né? E Isaías faz aquelas afirmações tão impressionantes, né? Concluindo, né? Por suas chagas fomos curados. Por suas chagas fomos curados. E que coisa extraordinária é dizer isso, né? Que eu e você, nós, somos curados pelas feridas de outra pessoa. Somos curados pela ferida de outra pessoa. E sabemos bem quem é, né? Jesus, nosso bom samaritano. Então, pela entrega amorosa de Jesus na cruz, pelas suas chagas, nós fomos redimidos. E esse sofrimento vicário, esse sofrer pelos outros, torna-se realmente, verdadeiramente e substancialmente, né, presente em cada Santa Missa. As chagas, o sofrimento, a graça que vem dessa entrega do Senhor, a gente vive em cada Santa Missa. E daí, então, o imenso poder de cada missa. Né? Daí a imensa beleza de cada missa. Daí a nossa necessidade, a nossa grande necessidade da missa. Agora, nesse instante, em algum lugar, tem alguém celebrando uma missa por nós. Porque a missa, ela tem alcance universal para todos os batizados. Então, enquanto a gente está dormindo, descansando, está chegando para nós, batizados na graça, e se estamos na graça, né? Está chegando para nós a seiva daquela missa, daquele padre lá no Japão, lá na China, lá, daquele monge lá escondido no mosteiro, que está lá na sua celinha, no seu cantinho, celebrando a sua missa sozinho. Aquela missa está chegando até nós, né? Servindo para nós. É maravilhoso pensar assim. É por isso que São João Paulo II, ele escreveu, né, antes de, acho que foi uma das últimas encíclicas dele também, Eclésia da Eucaristia, 2003, que ano que morreu, João Paulo II, sou ruim de data, né? Acredito que tenha sido uma das últimas encíclicas dele, né? Antes da sua morte. E ele escreveu essa encíclica, Eclésia de Eucaristia. E o objetivo dessa encíclica é precisamente ajudar-nos a redescobrir a missa como um sentido daquilo que ele chama de assombro eucarístico. Ele diz que nós perdemos o assombro eucarístico. Então, o rotineiro ficou, e nós precisamos redescobrir, né, esse assombro eucarístico. Ele escreve assim, na citação dele, né, desse documento: desejo mais uma vez recordar esta verdade e unir-me a vós, meus queridos irmãos e irmãs, em adoração diante deste grande mistério. Um grande mistério, um mistério de misericórdia. O que mais poderia Jesus ter feito por nós? Verdadeiramente, na Eucaristia, ele nos mostra um amor que vai até o fim, um amor que não conhece medida. Jesus ter deixado para nós a sua presença na Eucaristia é uma prova maior do amor de Deus por nós, mais do que a cruz. Estou sendo herege falando isso, né? Mas vejam, a humilhação de um Deus, né? Deus que criou tudo, que fez todas as coisas, e que primeiro se humilha, se faz um de nós, se faz homem, criatura, para nos salvar, e agora se humilha mais ainda, se está presente num pedaço de pão, um pouquinho de vinho, que são as coisas mais simples, né? Mais comuns da vida, né? Mais antigas talvez, os alimentos mais antigos que existam aí, né? O pão e o vinho. Então, é uma prova grandiosa do amor de Deus por nós. E ele fica no sacrário por mim, por você, por amor, né? Não tem outro motivo do Senhor estar ali, ficar nessa capelinha. Acho que ele missa uma vez por mês aqui. Talvez não tenha ninguém mais aqui durante o mês, além de nós. Por que ele fica ali? Por amor. Por amor, né? A gente deveria nos assombrar diante desse mistério de amor e de misericórdia que é a Santa Missa, que é a Eucaristia. E de fato, esse amor humano, divino humano de Cristo, crucificado e ressuscitado, é esse amor que nos redime. E nada mais nos pode redimir. Nada mais. Não há outro Salvador. Somente Cristo. Só Ele pode nos salvar, né? Só Ele pode nos curar. Curar na raiz, como já o curou, né? Nos libertando do pecado. Ou seja, curar nossas infidelidades, nossos limites, né? Pelos sacramentos. Só Ele pode.
Por isso nós podemos concluir que o catolicismo é a única resposta para a condição humana. Talvez muitos vão pensar, dizer que essa palavra está muito dura, né? Quer dizer, fora da igreja não há salvação, mas talvez, e não talvez, com certeza, no catolicismo nós encontramos a única resposta para a condição humana. Por quê? Porque só no catolicismo nós temos a missa, nós temos este sacrifício verdadeiramente real. O coração do nosso catolicismo é a missa, é esse mistério que nós refletimos. Poderíamos dizer então que o centro da igreja é a Eucaristia, e a Eucaristia é o amor de entrega de nosso Senhor. Às vezes o povo pergunta, né? Padre, qual é o seu trabalho? Né? O seu trabalho é rezar a missa. Rezar a missa. Só isso, né? Não um tapa quando ele fala só isso. Isso não, se você soubesse o que é uma missa, o que ela pode fazer, o que ela faz, né? Você não diria isso. Ou seja, claro que não é só isso que o padre faz, né? O principal. Foi para isso que Jesus instituiu os sacerdotes, né? Na última ceia. Né? A instituição da Eucaristia e o sacerdócio ministerial acontece no mesmo instante. Fazer isso em memória de mim. É uma ordem de Jesus para os seus primeiros ministros. Então, a missa é o coração, é o centro. Por isso São José Maria dizia, meu dia é separado pela missa, antes e depois da missa. Antes é uma preparação, depois é uma ação de graças. No fim do dia, no meu exame, na noite, ali já uma preparação para a missa. Né? São José Maria tinha um amor grandioso pela Eucaristia, pela missa. Vou falar um pouquinho disso ainda, mas a gente vê isso muito vivo no coração e na vida dele. Então, nós poderíamos pensar aqui um pouquinho, né? Em nós e eu. Como que nós difundimos a boa nova da missa? Como nós encorajamos as pessoas a participar da missa? Talvez nossos familiares, amigos, a esposa, não vamos na missa hoje? Não, é verdade, não vamos não, né? Vamos assistir o jogo, vamos, né? Será que nós, vocês homens aí, incentivam aí os amigos, familiares a participar da missa? Porque em certo sentido a missa é a resposta definitiva para a busca de cada pessoa. Para as inquietações que cada um traz, para os anseios que está no nosso coração. Está aí. Todos, nesse sentido, todos nós fomos feitos para a missa. Isso aqui, o mundo pode sobreviver sem o sol, mas não sobrevive mais sem a missa. E aí podemos pensar, todos nós temos nossos problemas, temos nossos desafios, temos perguntas, temos que amadurecer, temos que nos santificar. Todos experimentamos certa dose de turbulência interior, às vezes menos, às vezes mais, em diferentes períodos da nossa vida, né? Todos enfrentamos dificuldades na família, nas diversas áreas, no trabalho, na saúde, nas amizades. E, no entanto, na missa, no corpo entregue por nós e ressuscitado por nós, no sangue derramado por nós, em Cristo ressuscitado, nós encontramos a resposta para todas essas inquietações, problemas, dúvidas, confusões que temos. Quantas vezes a gente vai numa missa sem muita esperança de encontrar alguma resposta e a gente volta iluminado, né? Parece que aquele evangelho foi para mim, né? Não que o padre recebeu uma iluminação na hora da homilia para falar aquilo para você, não. A palavra de Deus ela é viva, né? O Senhor fala no nosso coração, ela é viva e eficaz, de São Paulo, né? Então, nós encontramos na comunhão, comungamos, fazendo uma ação de graça, uma adoração ao Senhor que está dentro de nós. Como maravilhoso é isso. A missa é tudo. Acho que é o resumo da meditação de hoje, né? A missa é tudo. É tudo. Nós precisamos da missa. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do nosso supremo bom samaritano. E a coisa maravilhosa é que nós temos realmente Jesus, o bom samaritano, que
com suas chagas nos cura, nos liberta, nos salva. Nós temos isso verdadeiramente, substancialmente presente em cada missa. E assim, no meio das nossas vidas, né, que tantas vezes são agitadas e por vezes confusas ou até excessivamente corridas, nós podemos encontrar na missa um oásis. Por isso que São José Maria não obrigava, não obriga, mas recomenda. Quem puder, participa da missa todo dia, se esforça para a missa diária, não é o nosso dever, né, mas é um oásis que nós vamos encontrar aí. E que melhor maneira de começar o dia, ou que melhor coisa fazer em qualquer momento do dia do que participar da missa? Não tem, não deve ter, não deve existir nada mais importante para nós do que a missa. Não há nada mais maravilhoso, mais poderoso, mais pleno de significado em todo mundo do que a Santa Missa. Então, às vezes nós podemos pensar assim: eu ando muito ocupado, há coisas demais para fazer. Sim, de verdade, tem muitas coisas acontecendo. A gente vive no mundo ativista aí. E muitas vezes há coisas demais acontecendo. Mas qual é a coisa mais importante de todas? Onde está o seu tesouro, aí estará o teu coração, disse Jesus. Qual é a realidade que dá sentido a todas as demais? Será que é a Santa Missa? Será que é a Santa Missa? Vou trazer uma historinha aqui de um livro chamado O Mais Longo dos Dias, um relato dos desembarques do dia D. Então, muito conhecido, né? Esse dia na história, Segunda Guerra Mundial. Uma historinha bem interessante. Esse livro ele conta um pouco a história dos soldados, né? Os soldados que desembarcaram, né, na Alemanha, na França, em alguns lugares, para poder, esse dia D, né, para executar o dia D contra os nazistas, né? Então, diferentes soldados participavam dessa operação. Marinheiros que navegavam pela frota, pilotos de aviões, de diversas formas, diversos lados, iam soldados. E entre aqueles que desempenhavam um papel particularmente importante nos desembarques estavam os paraquedistas. Paraquedistas eram os que poderiam chegar, né, nos lugares mais difíceis de forma mais rápida. Então, antes daquela enorme frota chegasse às costas da França, na madrugada do 6 de junho de 44, milhares de paraquedistas foram lançados do céu sobre o interior da França, nas regiões próximas de onde ocorriam os desembarques. Eles tinham diversas missões a cumprir, em preparação para a ofensiva do dia D. Precisavam assumir o controle das pontes, rotas de transporte, linhas de comunicação, outras tarefas estratégicas. Naturalmente, as forças alemãs nazistas estavam preparadas, né? Estavam preparados para isso, né? E eles inundaram, né, as extensas áreas do interior onde esperavam que os paraquedistas aterrissassem. Inundavam com água mesmo, né? Para aqueles que ali caíssem morressem afogados. Né? Então, muitos daqueles que caíram ali morreram afogados, outros ficaram presos nos próprios equipamentos ali, morriam afogados. E aí nesse livro conta a experiência de um paraquedista que era um sacerdote católico. Vocês sabem que, né, dentro das Forças Armadas sempre tem uns capelões aí, né, os padres que estão ali também para servir como capelão. E ele foi um dos paraquedistas ali que caiu nessa armada, nessa inundação. E caiu numa área muito inundada. O peso do seu equipamento começou a puxá-lo para baixo e ele tirou a faca, né, uma faca rapidamente, cortou ali os equipamentos, paraquedas, foi enrolando por tudo que ele tinha, né, para evitar que ele morresse afogado. Ele fez isso, né, se desprendeu de todo aquele equipamento que foi para o fundo, né, mas ele conseguiu salvar a própria vida. E naquele momento ali, lutando para sobreviver, ele rezando atos de contrição, repetia atos de contrição, né, porque estava perto da morte, ele achava que ia morrer, encontrava-se naquela situação tão perigosa, vendo outros se afogando, morrendo. Ele libertou-se,
conseguiu se libertar, salvou-se, sobreviveu. Mas ele percebeu uma coisa, que o equipamento que ele tinha cortado tinha ido embora, junto com o seu equipamento, o estojo de missa, o conjunto dos objetos que ele levava, simples, pequeno, para celebrar a missa, para celebrar a sua missa como sacerdote, capelão, né? O que eu vou fazer aqui nessa guerra, né? Não tenho meus instrumentos, né? O instrumento do padre não é a arma, mas é a missa. Esse estojo agora afundando, né? Afundado sobre a água. E ele, evidentemente, era um homem muito bom. Então, o que ele fez? Mergulhou para tentar recuperar o seu estojo da missa. Na primeira tentativa não conseguiu, na segunda tentativa não conseguiu, na terceira ele conseguiu recuperar o estojo da missa. Então, um belo testemunho de fé para nós. No meio de uma situação tensa, perigosa, que poderia só se preocupar com a sua vida, no que estava um fio, né? Não, ele se preocupou com a missa, né? Porque era a missa, preciso da missa. Se não puder celebrar a missa, é melhor morrer aqui logo então, né? Essa guerra estava no coração dele. Né? O que ele realmente precisava era celebrar a missa, celebrar a Eucaristia. Então foi por isso que ele fez todo aquele esforço ali, né, para recuperar o seu estojo de missa. Então, será que nós também temos esse afinco para com a Santa Missa, esse amor, valorizamos tanto a missa assim? Será que para nós a missa é tudo? A missa é o coração do nosso ser, o motor da nossa existência. A missa é o céu na terra. Expressão bonita que a igreja também nos dá. E de fato, nós podemos contemplar a Eucaristia e fazer dela a atividade mais real de muitas maneiras diferentes. Sim. Os santos tinham muito amor à missa. Compreendiam os tesouros escondidos em cada Eucaristia. A Eucaristia é a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Ela é a companhia de Cristo, é a bênção de Cristo, é o triunfo de Cristo, com toda a sua doce humildade. A nossa mente vê todas as coisas na Eucaristia e muito mais. Ele é alimento, bebida, sacerdote, é vítima, é a nossa introdução a Deus, o sinal da nossa fraternidade com os homens. Isso é a Eucaristia. Isso é a Eucaristia para nós. Aí, falando um pouquinho de São José Maria, do seu amor, profundo amor pela Eucaristia, muito conhecido isso, muito vivo, né? E ele sofria muito quando ficava impedido de celebrar a missa. Isso aconteceu algumas vezes na vida dele, principalmente ali no início da Guerra Civil Espanhola, né, em julho de 1936. José Maria já era sacerdote, já tinha começado a obra, né, e a gente sabe que a Guerra Civil Espanhola era uma guerra anticlerical mesmo, né, mataram milhares de sacerdotes, de religiosos, de bispos, muitos. Então, São José Maria teve que viver escondido, né? Viver fugindo. Né? Nesse tempo, alguns tempos, ele nem se vestia como sacerdote, se vestia como um homem comum, né? Para preservar a própria vida. Enfim. E no início ali da guerra, ele ficou escondido no apartamento da sua mãe e ele manteve assim, um diário, né? Um diário onde ele escrevia. A São José Maria tinha muito isso. Muitos dos escritos que nós temos dele eram notas que ele fazia dos seus momentos de oração, das suas direções espirituais, né? Do caminho, por exemplo, né? São notas que ele tomava depois de uma direção, de um conselho que ele dava para alguém. Ele via que aquilo tinha sido uma iluminação divina e ele anotava, né? Para depois dar esses conselhos para outros também. Enfim, ele tinha muito esse hábito de tomar nota das coisas. E aí, ele escreveu, né, algumas das notas assim ali no início da guerra. Terça-feira, 21 de julho de 36, sem missa. Ele escreveu isso, sem missa, né? Tristeza dele. Só estava escrito isso nesse dia, né? Sem missa. Quarta-feira, dia 22, sem poder celebrar a missa. Quinta-feira, dia 23, comunhões espirituais, sem missa. Sexta-feira, dia 24, sem missa.
Vejam, né? Que dor. Estava morrendo tanta gente, tanta coisa acontecendo, e a dor dele. E por que ele não celebrava a missa? Porque não tinha os elementos necessários, né? Não tinha pão, não tinha vinho, não tinha matéria para celebrar, né? E aí, depois de alguns dias naquela casa, nessa terrível, escrever todo dia sem missa, né? Encontrou um missal e começou a fazer aquilo que ele começou a chamar, que ele chamou de missa seca, né? Daí, a partir desse dia que ele intuiu que ele podia celebrar uma missa seca, daí ele escrevia tal dia, missa seca, né? E o que era essa missa seca? Ele percorria todas as orações da missa, né? Se paramentava, que eram os paramentos que ele tinha ali, né? Preparava o altar com as coisas que tinha, talvez uma pequena vela, uma imagem, e esse missal que ele tinha ali. Mas ele não celebrava realmente a missa, não tinha matéria, né? Não possuía a matéria necessária para celebrar, mas ele fazia aquilo por devoção, né? Por devoção. Então, ele chamava aquela oração de missa seca. Então, quando chegava no momento da consagração, obviamente não tinha como fazer, então ele permanecia em silêncio. Não pronunciava as palavras da consagração. Então, ele rezava todas as partes da missa, menos da consagração, porque não tinha pão e vinho, né? Para oferecer. E aí, no momento da comunhão, ele fazia sua comunhão espiritual. Foi isso que foi sustentando ele por alguns dias, meses ali, nos momentos que ele encontrou-se sem a possibilidade de celebrar isso. E de fato, muitas vezes durante a Guerra Civil Espanhola, quando não podia celebrar a missa, ele rezava uma missa seca, uma missa dessa. E uma das missas que ele costumava rezar, nessas missas secas, né, era a missa ad petendas vocationes, uma missa para pedir vocações, uma missa suplicando o dom das vocações. Não só isso, né, mas o amor grandioso que ele tinha pela Eucaristia, né, a piedade, o zelo, o silêncio, né, que ele tinha das pessoas. Na verdade, eu nunca vi nenhum vídeo assim, Santa Maria celebrando. Acho que não tem, né? Não lembro. Nunca assisti ele celebrando, mas tive a oportunidade, acho que o João teve também, de ter contato com pessoas que eram contemporâneos de São José Maria, tem alguns vivos ainda, né? No último convívio, né, tinha o padre Vicente, que estava lá, e o padre Marcos, e o padre Vicente, né? Ele morou com São José Maria, em Roma, né? E ele dizia, né, que era admirável, assim, admirável o jeito que ele celebrava esse jeito, que ele pegava as espécies na mão dele, o jeito que ele dizia as palavras da consagração, era algo assim maravilhoso, admirável, né, de quem contemplasse, né? Não era algo que São José Maria fazia para aparecer. Essas missas, realmente ele rezava sozinho, um grupo muito pequeno de pessoas, né? Mas era algo incantável na vida dele. Assim. E aí nós podemos então, já chegando no fim da nossa meditação, refletir um pouquinho sobre a nossa própria participação na missa. O quanto eu amo a missa na prática. Então, há inúmeras coisas que nós podemos considerar aqui, nessa reflexão, nessa breve exame já, né? Na nossa oração também. Nossa pontualidade, né? Na missa. E aí? Temos chegado pontualmente, temos chegado com tempo, né? Para a missa, para nos preparar, nosso espírito de recolhimento, o uso, né, de um devocionário. Antigamente os fiéis usavam o próprio missal, tinha o missal dos leigos, né, para acompanhar a missa, para fazer as orações, né, ou algum texto que nos ajude a concentrar-nos. Vou mais cedo para a igreja, vou levar um livrinho que eu estou lendo, de espiritualidade, ou um livro sobre a missa, né. O próprio oferecimento das nossas intenções durante a missa. Eu às vezes nem ofereço nada, vou lá, cumpro o preceito, né? Então, é interessante, né, que a gente recordar também um grande santo, né, São Maximiliano Kolbe, São José Maria, recorda, na primeira missa que São Maximiliano celebrou em Roma, ele levou consigo ao altar 83 intenções, né?
sua primeira missa. E quando alguém, porque a gente sabe que a missa antiga, né, não era como hoje, que a gente entende que o fiel pode apresentar a sua intenção, né, na hora da oração da coleta e que vale, né? Deus que ouve tudo sabe que está no coração de cada um. Então, une as intenções de cada um ali, a intenção do sacerdote, né, e é oferecido na missa. Mas antes não, tinha que pedir para o padre, né, levar o papelzinho, tinha que pagar uma espórtula, né, para poder oferecer aquela intenção. Né, e quando alguém me perguntou o motivo, ele só respondeu 83 intenções. Isso mostra a sua fé no poder da missa e no sacrifício salvador de Nosso Senhor. Porque não era costume. Os padres davam uma missa por uma intenção, né? Antigamente era assim. Por isso que nas igrejas antigas sempre tinha um altar-mor. Se alguém já visitou uma igreja antiga, mas um monte de altar. Vocês já viram, né? Vários altares laterais, assim. Enquanto um padre estava rezando a missa lá, tinha mais 10 padres dentro da mesma igreja rezando a missa pelas intenções que foram pedidas a ele. Então esse era o costume da missa antiga. A missa nova não. A missa nova, os padres podem celebrar numa missa só, uma única celebração, né? E oferecer as intenções mais diversas de todos. Então, que grandioso é isso, né? São Maximiliano celebrou sua primeira missa, sabia do poder de uma só missa que podia rezar por aquelas 83 intenções. Né? Uma fé imensa na Santa Missa. Então nós podemos pensar um pouquinho também no primeiro milagre do Senhor realizado em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho. Sabemos que na linguagem bíblica o vinho simboliza o amor, a alegria e também o banquete. Todas essas realidades. Qualquer festa judaica tinha que ter vinho, carne, né? Geralmente cordeiro, né? Então, sempre presente, pão, ervas, frutas, as coisas próprias da região. Mas o vinho é uma das bebidas mais antigas, né? Sempre presente. Né? Mas nós podemos também ver no milagre de Caná uma referência ao sacrifício de Cristo, ao sangue de Jesus. Aquele vinho excelente, abundante, rico, né? Generoso de Jesus, oferecido em Caná por meio da intercessão de sua mãe. Vamos pensar aqui nesse primeiro milagre do Senhor. Então, claro, foi um acontecimento histórico, né? Aconteceu esse fato, né? Foi uma verdadeira festa de casamento, que Jesus foi convidado, a mãe dele também, os discípulos estavam lá. Foi um grande milagre, o primeiro milagre de Jesus, né? Os sinais que ele realizou. Mas é também um gesto profético. Aquele vinho maravilhoso, aquela incrível generosidade de Deus, fala do vinho do sangue de Cristo, que será derramado no Calvário por amor a nós. Esse é o vinho supremo, o melhor de todos. É Cristo quem se entrega para a salvação de todos que desejam acolher essa salvação no seu sangue. Então podemos contemplar, por assim dizer, a obra da salvação já configurada ali em Caná, no primeiro milagre de Jesus. Jesus já salvou ali. Aquele vinho ali salvou o casal, já poderia ter sido um constrangimento para eles, hein? Ficar sem vinho no dia do casamento, uma vergonha para o casal, para a família. Salvou o mestre Sala do embaraço, né? O mestre Sala foi contratado para comprar tudo e não faltar nada, né? Imagina. Também Jesus salvou aquele mestre Sala do embaraço, da vergonha, né? Que causaria a falta de vinho. Salvou os convidados de lhes proporcionar um vinho para a festa. Salvou os apóstolos, como nos é dito, a partir daquele momento eles começaram a crer em Jesus. Eles viram e começaram a crer em Jesus. Então, começou a fé no coração deles. Então aqui, tudo isso é uma prefiguração da grande obra da salvação. O supremo banquete nupcial do Cordeiro, pelo qual nós somos redimidos e nós participamos da redenção de Cristo. E nesse sentido, a missa é uma antecipação do céu para nós. Peçamos então ao Espírito Santo que nos conduza a uma fé profunda,
compreensão cada vez mais profunda da missa. Que Ele nos faça perceber, acima de tudo, a natureza da missa como salvação. E por isso, a necessidade de todo ser humano de ter amor à missa, de conhecer a missa, de participar da missa com fé, com piedade. Onde nós podemos encontrar solução para tudo, na Eucaristia. E aí podemos pensar isso, pensando no nosso próprio apostolado pessoal. Como nós podemos ajudar as pessoas a perceber isso, a perceber que a missa nos ajuda em todas as realidades da nossa vida. Que vamos encontrar na missa força para as dificuldades no matrimônio, para as dificuldades na vida, na Eucaristia. Então, para concluir, como nós, com essa pergunta, como eu vivo cada dia a missa, como eu vivo a minha missa? Lembremos sempre dessas palavras de Jesus na instituição da Eucaristia. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o meu sangue derramado por vós. Então a gente vai entender como nós somos agraciados por termos um tão grande bom samaritano que vem ao nosso encontro para nos socorrer, para nos curar, para nos salvar em cada missa, em cada Eucaristia, dentro da igreja, que é o hospital de campanha, onde nosso bom pastor e bom samaritano nos cura, nos salva, nos redime. Peçamos ao Senhor que nos dê essa graça, dessa confiança, desse amor generoso para com a Eucaristia, e que Maria, Nossa Senhora de Caná, ela que também é a mãe da Eucaristia, nos ajude a sermos fiéis e amarmos a Santa Eucaristia. Graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Guardamos o silêncio, nos preparamos para a oração.